Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Hoje temos a estreia aqui de uma repórter, Karine Andrade, que se juntou à equipe do Bahia Notícias muito recentemente. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada, Fernando. Obrigado a todos. Muito prazer estar aqui. E a nossa convidada deu trabalho, viu, trazer ela. A assessoria desmarcou, remarcou de novo, mas finalmente conseguimos trazer a secretária estadual de Educação aqui da Bahia, Adélia Pinheiro, a quem eu agradeço pela oportunidade de estar conosco para conversar sobre a área de atuação dela e também peço que se apresente aos nossos espectadores. Seja bem-vinda, secretária. Olá, Fernando, e como é bom estar aqui. Olha só, desmarcou e remarcou porque o que estava escrito é que eu chegaria aqui junto com Karine. É verdade. Duas estreantes. Então, duas estreantes, isso é muito bom. Eu digo olá você, a Karine, desejando sucesso. Obrigada. Claro, e também falando da minha satisfação de estar aqui falando com todos aqueles e todas as pessoas que acompanham o Projeto Prisma. Quem é Adélia Pinheiro, para quem não conhece? Eu sou uma mulher, filha de professores e professora, formada em medicina. Eu sou uma professora médica, professora de profissionais de saúde, que militei durante 33 anos no magistério superior. Fui hoje professora aposentada, fui professora da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, essa é uma trajetória de uma família de muitas mulheres, né? Meu pai, minha mãe, mais 4 irmãs e somente um irmão. Então, são muitas mulheres. Limpieza é o matriarcado, como diria... Como foi? Esqueci o nome em Cidade de Papel. Como é? Casa de Papel. Que começa o matriarcado. A família era matriarcal, né? Sim. Muitas mulheres juntas e muito feminina a minha família, tendo a educação como um eixo importante de todos. Meu pai e minha mãe professores, dos 5 irmãos, eu sou a sexta, né? Dos 5 irmãos, somente uma não é professora, todas as outras e outros militam na educação, seja na educação básica, seja na educação superior. Então, isso me marca muito. Então, eu sou uma mulher, sou casada, tenho 3 filhos, uma menina e 2 meninos, todos caminhando na vida, cada um de um jeito diferente. Isso para mim é muito importante. Não são, todos 3 são pouco tradicionais, vou chamar assim. Isso para mim é muito importante, porque o mundo é assim hoje, né? O mundo é assim. Então, e mulher que esteve sempre militando em 2 campos, de fazer e de conhecimento, de fazer e de saber, que são os campos da educação e da saúde. São campos que se configuram como área de atuação em direitos, né, constitucionalmente assegurados ao nosso povo, às pessoas. Sempre militei, nunca tive nenhum vínculo privado, sempre militei no setor público por opção, por escolha minha. Ainda estava na faculdade, quando eu disse à minha mãe, me ajuda aí. A senhora formou lá em Ilhéus também? Na UFBA? Não, eu formei em medicina, isso me dá a oportunidade. Na UFBA e na UESC não tinha medicina, né, na época? Exato, pareço novinha, né? Você é precursora. É bem jovem. Então, deixa eu falar aqui, eu tenho 58 anos de idade, eu entrei na faculdade na década de 80. Na década de 80, na Bahia, só tinha medicina na capital. Eram 2 cursos. Na UFBA e na Baiana. Na UFBA e na Baiana. Minha família não podia pagar a Baiana. Então, eu só tinha uma possibilidade. Eu, desde pequenininha, tinha dito, eu quero ser médica. Enfim, então eu só tinha uma possibilidade. Na época eu chamava CDF. Saí, estudei minha vida inteira em Ilhéus. Não tinha cursinho para vestibular também, negócios, escola pública, né? Então, estudei sempre muito, fiz o vestibular, passei para a UFBA, fiz
meu curso de medicina na UFBA, emendei logo com a residência, emendei com o mestrado, porque eu já dizia, eu quero ser professora. E calhou que, quando eu estava concluindo o mestrado, a UESC abriu o primeiro grande concurso público, lá na década de 90. Eu fui aprovada. Não tinha medicina lá, né? Nós só implantamos medicina em 2001. Eu fiz parte do grupo que implantou. Nós éramos 7 médicos na universidade, fomos nós que implantamos o curso. Então, eu fiz o concurso público em 90, fui aprovada e fui professora da universidade até me aposentar. A senhora foi pró-reitora, foi reitora né? Também, passou por todos os cargos de diretoria. Tudo que... só um único lugar eu não ocupei na universidade, que foi direção de departamento. Mas fui coordenadora, fui gerente, fui pró-reitora, fui vice-reitora e fui reitora também. Então, mas diretora de departamento eu não fui. Aposentou antes disso. Quando... Secretária, a senhora, no governo do Estado, primeiro foi secretária de Ciência e Tecnologia, que era uma área que era concomitante, né? Era responsável pela parte de pesquisa do governo do Estado, foi para a Secretaria de Saúde, a senhora é médica, e agora está na Secretaria de Educação. Quais as diferenças destas 3 pastas e como é cada uma delas, a forma como a Adélia lida com a função que ela exerce em cada uma? Exerceu nas 2 primeiras e exerce hoje na SEC. Então, eu digo que é um aprendizado, isso é importante dizer. A SECT é uma secretaria que tem um peso de transversalidade muito grande, então atua muito integrando o papel de outras secretarias, e isso foi muito importante, porque eu estava chegando ocupando um posto de trabalho de liderança no executivo estadual. Então, por outro lado, como ciência, tecnologia e inovação, essa pasta, ela, como já disse, integra o planejamento do Estado com a capacidade econômico-financeira, mas também com as secretarias sistêmicas e as finalísticas, desenha futuro na medida em que sinaliza, através da FAPESB, uma política de fomento ao desenvolvimento de pesquisa ou de inovação numa área de conhecimento que seja de interesse do Estado. Enfim, o segundo momento, e como reitora também, como parte de universidade, como pesquisadora, eu estava muito à vontade naquele lugar, né? As universidades estaduais, junto com as federais, e os institutos federais também, elas são responsáveis pela maior parte da produção de conhecimento na Bahia. Então, o fato de eu vir da educação superior, de universidade, com essa vivência, inclusive como reitora, também me auxiliou muito no desempenho dessas atividades. Logo em seguida, o então governador Rui Costa me fez o convite de ir para a Secretaria de Saúde, que também, pela minha área de formação, eu sou médica, mas também eu tenho formação em residência, mestrado e doutorado no campo da saúde coletiva. Então, também me instigou, me estimulou, num momento importante do nosso governo, estar à frente da secretaria, exatamente. Né? Mas, na Secretaria de Educação, eu costumo dizer que eu estou na minha casa, é aquilo que integra ciência, tecnologia, inovação, saúde e outros direitos constitucionais, é a forma como nós trabalhamos apoiando as nossas crianças e as nossas juventudes para o exercício pleno da cidadania, para a preparação das escolhas, da autonomia, que eu digo da vida plena, de escolhas, de deixar marcas no mundo, de efetivamente trazer o mundo para os avanços que são necessários nesse momento, a meu ver, sempre direcionados para a justiça social. A senhora chegou ao governo do Estado como uma opção mais técnica, permaneceu como uma opção técnica, tanto na Secretaria de Saúde quanto agora na Secretaria de Educação. Muito se fala que a senhora é parte da cota pessoal do governador Jerônimo Rodrigues por não ter um partido bancando a indicação da senhora. É realmente isso? A senhora não tem vínculos partidários? A senhora é parte das cotas pessoais de Rui Costa
e de Jerônimo Rodrigues, ou a mosquinha da política já picou a Adélia Pinheiro? A mosquinha da política picou a Adélia Pinheiro em 20 de setembro de 1964. Ah, tá, ok. Quando eu abri o olho e me pus no mundo, eu já estava... Política partidária, desculpa, eu fui pouco específico. Pouco a pouco, e claro, na capacidade de interação com o mundo, reconhecendo que a política é aquilo que une as pessoas na sua capacidade de diálogo. Por outro lado, se não tenho uma filiação partidária, e eu considero isso um acaso, eu tenho claramente um norte político que está alinhado com o campo do qual faço parte. Sob a liderança do nosso senador Jacques Wagner, do nosso ministro Rui Costa e do nosso governador Jerônimo Rodrigues, eu tenho claramente o reconhecimento de que para qual é a população que nós trabalhamos, quais são os desafios que nós temos e, efetivamente, quais são as políticas públicas que se voltam para dar chão para que o nosso Estado, o Estado da Bahia e o nosso Brasil possam trilhar caminhos firmes no sentido da autonomia, da democracia, da participação e, enfim, de caminhos que nos levem a galgar postos importantes e lugares seguros de justiça social, efetivamente de vida plena e dignidade para o nosso povo. Então a senhora segue sem uma filiação partidária, pelo menos por enquanto. Eu acredito que por pouco tempo. Secretária, a senhora convive em um ambiente, né, majoritariamente masculino. Como é lidar com esse ambiente, muito embora não seja filiada a nenhum partido, a todo momento a senhora ouve, conversa sobre conjunturas políticas, trocas partidárias, indicações. Há um estranhamento em relação a isso da sua parte? Não estranho, como eu já disse, a política partidária é política. É óbvio que a gente tem princípios em qualquer lugar, os nossos princípios e compromissos estão dados, os meus princípios eles estão alinhados com o partido de esquerda e considero que o PT é o partido que tem trilhado caminhos bastante seguros. Não tenho estranhamento no que diz respeito à participação feminina, mas tenho clareza de que nós, mulheres, e todos os homens também, que ocupam postos de liderança, têm o compromisso de inspirar e instar a nossa sociedade, todas as nossas estruturas, para que respeitem as mulheres, para que nós tenhamos políticas que sejam, que reconheçam a necessidade de, enquanto Estado, enquanto país e enquanto processo civilizatório, nós sigamos ampliando a participação de mulheres em todos os postos de liderança, em todos os postos de poder, com remuneração igual à dos homens, que estejam nos mesmos postos de trabalho, que não sejam violentadas, não sofram crimes e violências em razão de ser. E isso, óbvio, não só para mulheres, mas para também os gays, enfim, todas as pessoas que são ameaçadas ou violentadas pelo fato de ser. Secretária, a senhora está hoje na Secretaria de Educação, que é considerada uma área prioritária pelo governador Jerônimo Rodrigues, que é, de certa forma, antecessor, não direto, mas ele ocupou a Secretaria de Educação antes de ser candidato ao governo. E ele fala nos discursos muito sobre educação. É uma área extremamente sensível a todos os gestores. A senhora saiu da saúde, que é uma área sensível, e foi para a educação, que é uma outra área sensível. O fato de Jerônimo ter sido secretário de Educação e conhecer a máquina facilita um pouco para conquistar recursos, conquistar investimentos na Secretaria de Educação? E como é bom que seja assim, né? Veja que ter o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, como o governador que inspira a todos nós, que me inspira de forma particular, porque ele ocupou lugar marcante para
o que temos hoje na educação. Então, foi com a participação dele, sob a então liderança do nosso governador Rui Costa. Eu digo que nós, em 16 anos e meio que estamos no governo com o nosso projeto político, nós caminhamos tanto que hoje estamos no lugar em que um conjunto de políticas públicas exitosas nos permite assumir e enfrentar outros e novos desafios que se apresentam para a educação. Eu tenho um governador, professor, que se reconhece dessa forma, que efetivamente é um professor do magistério superior, que tem a experiência do tempo que me antecedeu na Secretaria de Educação, e isso, claro, é um facilitador de todos os desafios que atualmente enfrentamos e todas as inspirações que ele traz para nós. Agora a gente tem números na educação que, infelizmente, não são bons. O IDEB da Bahia continua em posições muito ruins com relação a outros estados aqui do Brasil. Cidades daqui da Bahia também enfrentam esse problema. Um problema que é social, é crônico e que não se resolve da noite para o dia. Quais são as perspectivas mais diretas da SEC para tentar melhorar esses índices, que são provas que são reconhecidas nacionalmente? A gente passou por uma pandemia em que os estudantes ficaram quase 2 anos longe das salas de aula. O governo da Bahia foi um daqueles que não conseguiu disponibilizar recursos para que os estudantes continuassem estudando à distância. Como evitar que a defasagem piore ainda mais o quadro da educação no nosso estado? Então, a Bahia tem um IDEB que é crescente. Então, no último IDEB, o aumento, né, no resultado é uma questão a se considerar, mas eu também preciso olhar para outros indicadores. A exemplo do última informação de pesquisa por amostragem que o IBGE publicou há cerca de 2 meses atrás, mostrando que a Bahia foi o estado, olha o país, foi o estado que reduziu, em números absolutos, foi o maior número de redução de analfabetos entre adultos. Isso é resultado de esforço e intencionalidade. Nós temos um número grande de estudantes que são premiados em Olimpíadas de matemática e de outras áreas de conhecimento. Isso também é um indicador importante. E nós temos feito investimentos seguros e dirigidos, inclusive para a recomposição de aprendizagem, que é isso que você chama a atenção. De fato, a pandemia impactou de forma desfavorável o crescimento na aprendizagem de nossas crianças e nossos jovens. Eu vim ontem à noite, cheguei de Brasília, estava em reunião, não somente para o lançamento lá junto, acompanhando o nosso governador, o lançamento feito pelo presidente da República, Lula da Silva, que fez o lançamento da escola de tempo integral, a legislação que está base à escola de tempo integral, uma legislação que na Bahia já existe. Não, nós já temos a lei estadual de escola e educação de tempo integral, e estava também em reunião com o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, todos nós preocupados com a recomposição de aprendizagens e com o impacto desfavorável que a pandemia trouxe para a formação e o aprendizado de nossas crianças e jovens. Nós estamos aqui na Bahia, implantamos no primeiro semestre, a gestão de aprendizagens, que é um conjunto de atividades voltadas a identificar qual a posição de aprendizagem que nossa criança ou jovem está, através da aplicação de avaliação. Rapidamente, essa avaliação está disponível para que o estudante veja, o professor veja, a direção e coordenação também, enfim, todos que participam da nossa rede estadual de educação conseguem enxergar o desempenho do estudante, da turma, da escola, do município, enfim, e também com estratégias para apoiar o estudante a superar as suas lacunas de conhecimento e, a partir daí, monitorar em aplicação de novas avaliações e acompanhamento desse estudante. Uma plataforma foi implantada, que é um sistema de gestão de aprendizagem com uma plataforma que também tem material pedagógico, não somente tem informação para monitorar e acompanhar, mas também com material formativo para professor e para estudante. Então, um conjunto de atividades, não é só a plataforma, mas também outras atividades, a exemplo, voltado para os estudantes do 3º ano do ensino médio, também o aulão
né? Aulão aos Teve sábados. até sábado agora recente, ele foi Isso. lançado Exatamente. com alguns milhares de estudantes em sala de aula. Exatamente. No sábado, eu estava aqui com a UNEB, a estrutura toda de coordenação e de monitoria da UNEB, mas no interior da Bahia eu tinha cerca de 15 mil estudantes em sala, simultaneamente, cada um com as universidades estaduais nos apoiando, são os principais parceiros dessa ação, que é a Universidade para Todos. Eu já fiz parte. Olha, aí, tá Meu vendo? irmão, Há bastante tempo meu irmão atrás. deu aula, inclusive, no sábado. Nesse Pois. aulão, meu irmão estava dando aula. Essa é a melhor experiência, eu quero dizer para vocês. É um né? projeto Fernando muito bom, e Karine, sem veja como é dúvida. bom a gente estar aqui, né, conversando sobre esse assunto e vocês trazerem experiência individual, contato com, carinhosamente chamado de UPT, né? Sim, UPT. A Bahia toda sabe o que é o PT e nesse ano nós trouxemos uma forma, um braço diferente da UPT, que é o estudante do ensino médio fazendo a participação no aulão aos sábados como atividade de recomposição de aprendizagem. Então, um conjunto, toda a rede está mobilizada para isso. Eu conversava com o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, nós fizemos a construção no primeiro semestre dessa ação, uma política nossa importante, com o governador no regime de imersão. Temos um parceiro importante, que é a Fundação Getúlio Vargas, nessa ação, e a construção inicial foi feita numa imersão de domingo, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues o dia inteiro. Foi muito bom. Secretária, a gente tem aqui na Bahia essa questão da educação num formato que, infelizmente, por conta da questão histórica, eu não responsabilizo a atual gestão, mas a gente lida com isso há muito tempo, de defasagem, nós vivemos num estado pobre, em que a evasão escolar continua muito alta, muito mais alta do que nós gostaríamos, com estudantes não tendo acesso à qualidade da escola. A escola pública foi sucateada por uma conjuntura nacional, inclusive não é algo exclusivo aqui do Brasil, da década de 80 para cá, e ainda assim a gente lida com uma estrutura que volta e meia deixa a desejar, por mais que haja um investimento. Para o estudante que está na ponta, para os professores que assistem o nosso programa, como ter uma melhor perspectiva de que isso vai mudar, pelo menos no médio e longo prazo? Essas ações são suficientes? E aí é uma pergunta até mais do lado filosófico do que do ponto de gestão. É possível esperar melhora da qualidade do serviço de ensino público? Sempre. Precisamos ter clareza que avanços, eles sempre serão necessários e se apresentarão na medida do tempo, né? Quando nós vencermos os desafios atuais, outros se apresentarão. Mas, nesse sentido, eu quero trazer aqui, compartilhar com vocês, que hoje nós temos, na Bahia, são 1.066 unidades escolares. É uma rede bastante grande. Eu costumo dizer que é a maior rede de varejo de políticas públicas que nós temos no Estado. Não há uma única secretaria que esteja presente em cada um dos 417 municípios baianos, e nós estamos. Nós temos pelo menos uma escola em cada município. E temos municípios com população maior, exemplo de Salvador, que nós temos mais de 200 escolas. Então, uma rede bastante grande. Nós hoje contamos com mais de 30 mil professores, entre quadro permanente e quadro temporário. Então, permanente e reda são mais de 30 mil professores. Nós temos 715 mil estudantes distribuídos em ofertas como o ensino médio em tempo regular, em tempo parcial e em tempo integral, o EJA médio e também cursos técnico-profissionalizantes. A Bahia tem a segunda maior rede do país de escolas e cursos técnico-profissionalizantes. Então, é importante nós registrarmos que todos esses avanços eles se fizeram principalmente nos últimos 16 anos e meio. É importante aqui destacar que hoje nós temos, veja que o governo federal lançou a lei de tempo integral na segunda-feira próxima passada. Entretanto, a Bahia
desde 2014 que tinha como portaria, em 2021 fez a lei da educação da escola em tempo integral. E hoje a Bahia tem mais de 350 escolas oferecendo tempo integral e mais de 60 mil matrículas. São estudantes que realizam cursos em tempo integral. Isso quer dizer que esses estudantes são apoiados. E não é à toa que nós estamos fazendo um investimento tão grande na estrutura física das escolas. Quando a gente inaugura ou inicia a construção de uma escola que tem teatro, quadra, campus society, restaurante, laboratórios, salas climatizadas. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu acolho um professor e valorizo o seu trabalho, que ele tem um lugar, um ambiente adequado para trabalhar. Eu estou dizendo ao estudante que ele é muito bem-vindo num espaço que é um espaço de cultura, arte, atividade física, de ciência e de bem-estar também. E eu estou dizendo também à equipe gestora que ali ela tem trabalho para fazer, trabalho em prol da educação. Então, são símbolos, são sinais claros de que a educação é uma grande política, que o Estado da Bahia acolhe e realiza uma política importante. Nós temos hoje um investimento de entregas em investimento em estrutura física das nossas escolas, que é de 5,1 bilhão até 2024. Esse ano, em metade do ano, né, nós já entregamos 20 escolas novinhas das grandes. No meu bairro mesmo tem uma em tempo integral, gigantesca. Então, não é? É uma novidade lá no bairro. Isso. Mas na Bahia inteira já são 20 dessa este ano, se considerarmos as entregues do ano passado e mais as que foram modernizadas e ampliadas, nós temos mais de 50, mas eu tenho 154 em construção no momento. Esse investimento, atualmente, se eu considerar, nós temos atualmente mais de 200 unidades em obra e já entregamos 300, se eu não me engano, mais de 390 este ano, considerando as novas, modernizadas, reformas realizadas, complexo poliesportivo, esse conjunto, né? Então, um investimento muito grande. Mas não pensa que o investimento em estrutura física ele é um fim em si mesmo. É o contrário. Ele é o reconhecimento de que o ambiente escolar adequado e disponível para que o processo pedagógico amparado em ciência, cultura, arte e também atividade física, ele tem um lugar adequado para acontecer. Eu tive uma discussão com uma amiga que ela atua como psicóloga na rede privada de ensino, e aí a gente estava discutindo sobre a questão da infraestrutura das escolas e como era bonito a gente ver essas novas escolas que vinham sendo inauguradas. E ela trouxe a questão da autoestima dos estudantes de frequentar prédios novos, com internet de alta velocidade, com boas TVs, com um mínimo de infraestrutura que a gente só vê normalmente em instituições da rede privada. Isso também é levado em consideração nesse processo, não apenas para os estudantes, mas também para os próprios professores da rede estadual de ensino? Também, nós, em cada inauguração de escola, normalmente a gente faz inauguração com a escola já funcionando. Né? E isso é importante, porque a gente já chega na escola para aquela festividade, que tudo é de congraçamento, com os estudantes já dentro, os professores, a equipe gestora escola também. Viva, né? Escola viva, exatamente isso. E temos a oportunidade de ver o estudante que apresenta a escola para nós, para deputados, o governador sempre a satisfação, presente. a felicidade e o brilho no olhar. E a produção. Né? A produção do estudante receber visitas, porque nós não estamos presentes no cotidiano da escola, para fazer uma prática de laboratório, para fazer um ajuste de microscópio e dizer aqui é uma célula animal, o outro diz, não, aqui eu tenho uma célula vegetal. Eu fiz a lâmina, eu corei a lâmina. Né? Ou então, no teatro, ter uma apresentação musical ou de dança, para que os visitantes assistam, mostrando que a escola está viva, ou ter a oportunidade de compartilhar ali com o estudante um jogo de basquete que está rolando e fazer uma cesta. Ó, é bom demais. Isso é ver a escola viva. Isso é que é o importante. Não, desculpa. Essa pergunta de Fernando me fez lembrar um pouco da minha infância, secretária, porque eu sou oriunda de escola pública
E eu comecei a estudar na primeira série na escola novinha, recém-inaugurada. E eu me lembro que tinha um pomar na escola. E a gente, os meninos tudo pequenininhos, vamos roubar manga no pomar. Então, eu imagino que o sentimento dos alunos hoje seja o mesmo, né? Aquela alegria, aquele brilho de você ver a carteira novinha, o material escolar novinho, uma fardinha. Realmente, eu acho que tem relação com a autoestima. O aluno quer estudar na escola, o professor quer dar aula, né? Numa escola nova, reformada. É um sentimento de pertencimento, de engajamento e também de proteção que nós podemos observar. E olha que nossa rede, é uma rede grande, uma rede diversa. Né? Recentemente estivemos numa modernização com ampliação na nossa escola territorial de educação profissional em Amargosa. É uma fazenda. A escola ela tem uma vertente do agro e ela é uma fazenda bastante grande. E lá na fazenda eu tive a oportunidade de ver os estudantes vivenciando aquele lugar. E aí sim, talvez nesse lugar tenha a oportunidade, né, de estar próximo dessa subtração da fruta. Provavelmente. Tinha melancia também, era enorme. Mas lá tudo produzido, uma boa parte pelos próprios estudantes. E eu vou dizer que nas outras escolas nossas, as escolas urbanas, como nós temos o compromisso voltado para a educação ambiental, a sustentabilidade, então nas nossas escolas sempre há espaço para o desenvolvimento de hortas, de mandala agroecológica também, tem algumas bem bonitas. E nós temos também já implantado em 10 escolas a geração de energia solar e estamos próximos a contratar a implantação de geração de energia em mais de 150 escolas. Quando eu tiver tudo isso em funcionamento, deve corresponder a uma geração em torno de 70% do consumo de toda a rede. Isso também é compromisso com o meio ambiente, mas está vinculado à formação dos estudantes que vivenciam isso. Nós, em boa parte da escola, temos captação de água para reuso, então o jardim, as hortas utilizam água de reuso captada da chuva. Então, é uma forma de vivenciar a escola no conjunto daqueles princípios que estão sendo construídos no processo pedagógico de nossos estudantes. Foi bom você falar isso, que me deu a oportunidade de destacar. Secretária, tem uma questão, e eu não sei se é algo proposital, mas eu vejo não apenas nas escolas da rede estadual, mas até da rede municipal aqui de Salvador, uma mudança do ponto de vista arquitetônico, porque eu via as escolas como um ambiente muito fechado, com muros altos, que a população, inclusive, não conseguia enxergar a escola. E agora eu tenho visto um movimento contrário das escolas com muro, mas um muro mais baixo, ou com aqueles piquetes que permitem que o mundo exterior veja o lado de dentro da escola. Isso é proposital, faz parte do processo de integração da escola à comunidade. E aí eu vou emendar com uma pergunta, porque o Bruno Monteiro ele esteve aqui no começo do ano, e aí ele citou a intenção que as escolas sejam usadas também nos finais de semana para integração com a comunidade. Como é que está esse projeto dessa integração escola e comunidade em que elas estão inseridas? Olha só, eu vou contar aqui uma história que nós tivemos no município de Jaguarari para fazer a inauguração da escola. E todo mundo dizia, a escola fica ao lado do principal acesso da estrada, de principal acesso à cidade. E aí todos diziam, nós precisamos aumentar o letreiro, porque quem passa na estrada pensa que é um shopping e não consegue ler o nome com esse letreiro que está parecendo pequeno. Precisamos botar letras maiores para rapidamente enxergar que é uma escola, é a escola do nosso orgulho. Então, sim, é proposital. A arquitetura da escola reflete o fato e o simbolismo de que é uma escola aberta, é lugar de segurança, de bem-estar das nossas crianças, jovens e também os trabalhadores de educação. Sim, a recomendação às equipes gestoras das escolas é que elas estejam abertas. Nós temos conjunto de
apoios, né? E o Educa Mais Bahia é um dos nossos programas que se volta para auxiliar a escola para o funcionamento aos sábados, mas aí em processo formativo. Mas sim, as direções de escola são orientadas para fazer a gestão daquele espaço aberto à comunidade, ao município, à comunidade do entorno, variando de acordo com o tamanho. Mas já há reclamação de que a burocracia às vezes atrapalha. Tem algum tipo de discussão sobre uma portaria, algo que possa facilitar esse processo burocrático para que a comunidade esteja presente na escola aos finais de semana? Não tem uma portaria, isso é da liberdade, né, da autonomia da equipe gestora. Tem gestores que ficam com medo. São patrimonialistas, a gente imagina como gestor público, é claro que a gente precisa saber, ter a clareza que aquilo ali é patrimônio público e o uso, ele precisa ser um uso responsável, porque o patrimônio precisa manter a sua integridade até para a finalidade inicial dele, que é ser uma escola e acolher a comunidade escolar. Mas não tem burocracia definida. Agora, claro que o teatro... A reclamação que eu ouvi foi o seguinte... porque no final de semana não é previsto, por exemplo, a presença do segurança, do agente de portaria, que ele é contratado de segunda a sexta. E aí no sábado... É uma empresa terceirizada, no É uma caso. empresa terceirizada que não recebe para isso. E aí a escola não tem recursos para contratar. Se existe alguma perspectiva de incluir, talvez, na licitação dessas contratações, algum tipo de serviço para prever isso. Eu falo porque eu tenho uma experiência própria. Meu irmão, ele é reda numa cidade do interior aqui da Bahia, e ele falou, a gente queria usar a quadra da escola para poder fazer uma feira, tipo uma feira de artesanato. E aí a gestora, eu não tenho como liberar porque eu não tenho o segurança disponível para dar o mínimo de suporte que é necessário. Tem algum tipo de perspectiva nesse sentido? Sempre, na medida em que a gente amplia a rede e essas demandas vão acontecendo, nós temos informado ao gestor que faça os ajustes no cotidiano. De fato, não há previsão de acréscimo de custo para a utilização que não seja da finalidade de educação. Mas esse é o bom desafio que nós temos no momento, que é ver a estrutura que dê suporte ao funcionamento para além do período, vou chamar de período letivo, e carga horária de funcionamento da escola. Está registrado, vou pensar nisso. Mas não é uma demanda que aparece como um todo na rede, tá, Fernando? Eu já vi, porque quando eu sou do interior, meu irmão não mora na mesma cidade que eu era do interior, e aí é o seguinte, a gente às vezes usava a quadra para jogar bola, só que era uma burocracia na época, isso tem mais de 20 anos, para conseguir autorização para ter acesso à escola. O meu era ensaio de dança, eu fazia dança. Sempre tem algum tipo de demanda da comunidade que... Eu, por exemplo, eu estudei na escola privada, na rede privada, e o meu contato com a escola pública era quando eu ia jogar bola. Nunca fui bom jogador, não, tá? Eu ia lá assistir, basicamente. Mas é esse tipo de demanda de integração, até porque para o jovem que não é da escola pública, conhecer a estrutura da escola pública e ter uma dimensão da importância da escola pública na formação dos cidadãos, né? Que eu acho que talvez seja um dos grandes desafios da nossa sociedade, é mostrar a importância da educação pública no processo formativo de cidadãos, que é algo que a nossa sociedade como um todo meio que empurrou para debaixo do tapete e finge que não é um problema dela. É um problema social, é um problema de todos nós. Essa época, secretária, também tinha, a senhora deve lembrar, com certeza, os Jogos Estudantis da Primavera, né, que envolvia esporte, dança. Eu já competi algumas vezes e era uma loucura. Era isso que Fernando está falando. A comunidade querendo usar a escola para poder ensaiar, para poder treinar o vôlei, treinar o futebol, porque movimentava as escolas públicas da Bahia toda. E era no Balbininho na época, né? Olha quanto tempo tem isso. No Balbininho que não existe mais. Então, eu acho que talvez fosse vou deixar aqui como sugestão também, reavaliar o retorno dos Jogos Estudantis da Primavera, porque, de fato,
movimenta muito, viu? Estudante da escola pública gosta de competir. Atualmente, nós temos os Jogos Escolares da Bahia e neste momento, nós estamos com a disputa de 15 a 17 anos. Ontem eu estava chegando de Brasília às 10h30 e eu estava com um problema, uma ação compartilhada com a SUDESB, que é vinculado à CETRI, né? Então, eu estava com um problema em Barreiras porque o grupo, a van não estava disponível, enfim, não comportava o transporte da bicicleta, porque tem disputa de ciclismo, enfim. E tivemos até às 11h30 para até resolver essa situação do transporte dos nossos atletas, né? Meninos de 15 a 17 anos. Então, está aqui em Salvador, realizando esses dias essas disputas, para que, nessa faixa etária, eles também concorram no nacional, e na faixa etária de 12 a 15 também concorram, que ocorrerá em Brasília, as disputas nacionais também. Então, não tem o nome Primavera, mas os Jogos Escolares da Bahia, eles existem, nós estamos fomentando eles em estreita articulação com a federação e também com a SUDESB, para que a atividade física e o esporte seja parte, né, da vivência dos nossos estudantes. Bom lembrar isso, né? A gente tem aqui no Projeto Prisma, secretária, manchetes relacionadas ao nosso convidado. E aí, no caso, a nossa convidada. E aí eu peço ajuda a Paulo Vitor Nadal para colocar a primeira manchete que a gente usa como gancho. Nós entrevistamos o prefeito daqui de Salvador, Bruno Reis, e ele disse... Bruno Reis disse que a prefeitura tem disposição para assumir até 23 mil alunos do Fundamental 2 na rede municipal. Isso foi agora em junho de 2023, tem pouquíssimo tempo. Como é que está essa questão da transferência de alunos do ensino fundamental, que é uma responsabilidade das prefeituras, e as grandes cidades têm essa dificuldade, elas não absorveram? Existe a perspectiva de transferência desses alunos para a rede aqui de Salvador? Como é que está isso num quadro geral? De fato, Salvador, Vitória da Conquista e Feira de Santana são aqueles municípios em que ainda temos que a rede estadual acolhe o maior número de estudantes do Fundamental 2. Nós já não temos Fundamental 1, mas temos sim Fundamental 2. É muito bom saber dessa disposição mencionada pelo prefeito de Salvador, mas o número de estudantes de Salvador no Fundamental 2, que nós acolhemos na nossa rede, é maior do que 23 mil no momento. Nós temos feito também, no planejamento e replanejamento da nossa rede, a municipalização de escolas, que aí a rede física, a estrutura física, estudantes e muitas vezes professores, né, fazem parte, passam para a gestão municipal. Há um grupo que permanentemente, sob demanda das secretarias municipais de educação, e Salvador não é diferente, reúnem para fazer o planejamento dessa transição e da municipalização de unidades escolares. Então, eu vejo com muito bons olhos, porque Salvador precisa mesmo assumir as suas responsabilidades na creche, no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Tem alguma outra cidade que tenha esse tipo de dificuldade? A senhora citou Conquista e Feira de Santana. É um problema mais das grandes cidades ou ainda temos esses problemas também nas cidades médias e pequenas? É o maior problema para essas grandes cidades. As outras situações em que ocorrem são situações isoladas, mas sempre a conduta da Secretaria de Educação do Estado e a orientação do nosso governador é que o mais importante de tudo é que o estudante ele não deve estar fora da escola. O lugar de estudante é na escola. Nós trabalhamos apoiando municípios para a busca ativa dos estudantes e também realizando busca ativa para que todo estudante ele esteja na escola, toda criança e jovem tenha a oportunidade, tenha o lugar de acolhimento. Essa é a orientação e é por isso que trabalhamos. É possível a gente ter acesso, por exemplo, aos índices de evasão por ano? Como é que está essa situação hoje aqui na Bahia? Porque pobreza, infelizmente, acaba acarretando o afastamento da escola. Como é que está isso? Nós
lidamos todo o tempo, né, com o controle, monitoramento, busca ativa e acompanhamento dos índices de evasão das nossas escolas. Nós temos um programa, a Bahia tem um programa que somente existe na Bahia, de todos os estados do Brasil, que é o Bolsa Presença. É um programa que envolve, aumentamos o orçamento do Bolsa Presença em 2023 em 25 milhões, são 700 milhões disponíveis ao ano para que todo estudante nosso que esteja cadastrado no CAD único, nas 2 faixas mais baixas, ele automaticamente recebe um cartão que tem uma carga mensal de R$ 150, que pode receber mais 50 se houver um segundo estudante na família. E esse cartão ele somente pode ser utilizado para a compra de produtos alimentícios, medicamentos e produtos de higiene. Tá? E é uma forma de dizermos à família da importância da educação, a importância da permanência do estudante, do jovem, da criança na nossa escola e também, e ao mesmo tempo, de fazer a interiorização, a distribuição de renda, a segurança alimentar. Então, um dos programas os programas de inclusão mais importantes e da garantia de que o Estado se preocupa e apoia o estudante na escola. Né? Isso é importante, nós temos trabalhado fortemente nessa questão. Tem algum tipo de perspectiva de concurso público para professores, para coordenadores? Isso é uma pergunta que sempre aparece para a gente. Não é? Concurso, porque tem muito reda, mas o concurso, a carreira mesmo do servidor. Cuidamos disso. Fizemos um concurso em 2022. Nesse ano de 2023, fizemos a primeira convocação. Estamos, no momento, no processo de nomeação. Né? Uma parte já entregou documento, uma parte está realizando perícia, né? A perícia de saúde, que é mandatória no processo de contratação, para nomeação e passarmos aí a outras convocações que se mostrem necessárias. Então, realizamos, sim, concurso. Temos um concurso vigente, para o qual já fizemos uma parte das convocações, mas nem todas as vagas declaradas foram convocadas ainda. Então, isso aí a gente tem garantia. Esse concurso teve uma coisa bem bacana, que foi a questão da prioridade para cidades em que não tinham professores, que era uma grande dificuldade da rede estadual, porque o professor ele quer ficar nas maiores cidades com uma infraestrutura maior, sem desmerecer as pequenas cidades. Então, ainda continua sendo uma dificuldade preencher vagas nas cidades que são mais distantes dos grandes centros urbanos? Sim, esse foi um concurso realizado para vagas para municípios com até 60 mil habitantes. Sim, isso é uma dificuldade, por óbvio. Nós temos cidades pequenas em que não é fácil dispormos de professor na rede das diversas áreas de conhecimento, e esse concurso nos auxilia muito. Ele não somente não foram vagas somente para professor, mas também para coordenador pedagógico e para professor indígena. Né? Nós temos um número bastante grande de escolas indígenas na Bahia, cuidamos muito, temos uma carreira, no momento, em um diálogo forte para fazer a alteração da carreira do magistério indígena, alguns ajustes que sejam necessários, mas temos um diálogo muito forte com os nossos povos tradicionais e um investimento grande nas nossas escolas indígenas também. Vamos para a segunda manchete, Paulo Vitor Nadal. Adélia Pinheiro avalia encerramento de escola cívico-militar. Bahia não aderiu a essa política nacional. Isso foi agora em julho. Inclusive está até com erro, P está minúsculo. Desculpa, secretária, eu comi mosca como editor. E aí, essa questão da escola cívico-militar. A Bahia não aderiu a esse projeto, mas há uma disputa, inclusive narrativa, sobre as escolas cívico-militares no Brasil. A senhora é oriunda do ensino superior, que não passa por isso, mas tem contato direto com professores que lidam com essa discussão. A Bahia não avançou, mas em outros estados do país, as escolas, inclusive alguns, mantêm ela. É importante? Qual o grande problema, o entrave desse tipo de ensino
para a implantação aqui no Brasil e na Bahia? Eu não sou defensora das escolas cívico-militares. Claramente, o então governo federal, numa política que estava amparada nos seus valores e princípios, lançou esse programa. O nosso governo atual fez o encerramento da política nacional. O Estado da Bahia não havia aderido, então isso não nos causa qualquer necessidade de mobilização para fazer transição de escolas que estivessem implantados aqui. Então, mas, de fato, a minha fala é uma fala que reconhece que lugar de militar é no lugar de militar e lugar de professor é na escola. Agora, quando a gente olha os índices, por exemplo, o IDEB, do Colégio da Polícia Militar da Bahia, do próprio Colégio Militar aqui de Salvador, eles são índices mais altos do que do restante da rede. É porque a forma de investimento é diferente? Qual o grande diferencial dessas escolas? As escolas têm uma rotina diferenciada, mas eu entendo também que, por exemplo, eu tenho muitas escolas da rede que, em razão do número de respondentes, não foi possível calcular o IDEB, né? Isso é a regra do cálculo, né? E isso não aconteceu frequentemente nas escolas militares. Isso eu acho que é uma importante diferenciação que uma ocorre. Variável que nem sempre é levada em consideração. Isso. Então, muito provavelmente isso esteja na gênese de uma ter o dado e as outras não terem em grande número. Efetivamente, o que diferencia uma da outra é a disciplina, né? Isso eu vejo fortemente, porque as questões pedagógicas de formação, elas obedecem ao mesmo regramento. Do MEC, né? Não é? Uhum. Que, infelizmente, o novo ensino médio foi suspenso, né? Foi suspenso para que seja feita uma escuta, seja feita uma compreensão de como isso aconteceu no Brasil, porque efetivamente ocorreu uma implantação sem nenhum apoio, sem nenhum tempo para formação, para acompanhamento, para debate. Em educação a gente tem isso, né? Um campo de saber e de fazer rico, diverso, amparado em diálogo. Não há nada que a gente consiga caminhar muito na educação sem um diálogo importante, uma escuta qualificada com todos os nossos pares. Vamos para a última manchete, Paulo Vitor Nadal. Aí agora, finalmente, a gente vai entrar na área da política. Meu nome está à disposição do governador Jerônimo Rodrigues, diz Adélia Pinheiro sobre disputa em Ilhéus. Isso foi no mês de abril. A secretária é um dos nomes apontados como possível para a candidatura a prefeita de Ilhéus. É um desejo escondido? Como é que está essa situação? Ilhéus é a minha cidade do coração, isso é importante dizer, né? Meu coração bate pela Bahia, meu coração bate pela região Grapiúna, meu coração bate por Ilhéus. É a cidade onde eu passei o maior tempo da minha vida. É linda, é maravilhosa. Vamos lá, né? Vamos combinar? A Bahia tem muitas cidades maravilhosas, mas Ilhéus é maravilhosa, é um povo maravilhoso, cuidadoso, alegre, enfim. Eu tenho compromissos com políticas públicas, eu tenho um compromisso com o nosso povo. E eu penso que todas as cidades têm a necessidade, né, de avançarem, né, em políticas públicas, em cuidado ao povo, enfim. E, claro, que eu estou na Secretaria de Educação, é muito honroso estar nesse lugar. Eu faço parte de um grupo político do governo do Estado sob liderança, como já mencionei, nosso senador Wagner, nosso ministro Rui Costa e nosso governador Jerônimo Rodrigues. E eu entendo, sim, que, como grupo político, né, nós temos aí um desenho a fazer em eleições de 2024 e meu nome, sim, está à disposição, mas, efetivamente, o nome está à disposição, mas eu tenho um grande desafio na Secretaria de Educação do Estado. Minha inspiração é mesmo
né, a inspiração que venha da liderança que admiro, que respeito, que reconheço como as principais lideranças da Bahia nesse momento. Secretária, a senhora se destaca no cenário do secretariado desde a época do governador Rui Costa, do então governador Rui Costa, agora seguiu com o Jerônimo Rodrigues, e a Karine trouxe esse debate um pouco mais cedo, que é a questão da presença da mulher em cargos de poder, em espaços de poder e a representatividade. A gente vive um país em que as mulheres são maioria da população e não estão representadas nos parlamentos, que as mulheres são maioria da população e não estão nas funções de executivo, de legislativo, e não estão, inclusive, participando muitas vezes do debate efetivo. Por exemplo, nas eleições de 2022, aqui na Bahia, nós não tivemos uma mulher candidata ao governo do Estado. Como mudar esse processo, esse machismo estrutural, essa questão da misoginia que afasta as mulheres da política? Não por falta de qualificação. Sim. Que é importante que se diga. A senhora, por exemplo, é um quadro técnico qualificado. Como mudar isso é o desafio que nós todos temos, enquanto civilização, enquanto homens e mulheres que olham para o agora, construindo hoje, né, o que é o futuro. Então, a escola é um lugar, né, a escola, a educação, é lugar mais apropriado para falarmos sobre isso. E, por outro lado, a juventude vem com uma força enorme, enorme. Muitas vezes, eu sou de a minha geração é uma, a geração de meus filhos é outra, né? Eu vejo, muitas vezes, em situações em que eu não sou capaz de reconhecer a presença de masculinidade tóxica, de misoginia, de discriminação, de preconceito, eu vejo meus filhos dizendo, opa, olha para aquilo, né, chamando a atenção de o que é que aparece na transmissão de uma rede de televisão, às vezes escrito num veículo de comunicação, às vezes numa situação de cotidiano na rua, né? Então, enquanto civilização, enquanto sociedade, nós precisamos estarmos todos atentos a isso. Cada um e todos nós somos guardiões dessa situação, da necessidade de avançar, né? Então, isso é frequente, precisa estar em todo mundo, e nós, mulheres, precisamos, sim, nos colocar com a clareza, a potência necessária para dar visibilidade daquilo que não é, que não deve permanecer, e, por outro lado, dizermos à outra colega, vamos, estou junto, estou no apoio, conte comigo, se não sou eu, é você, mas eu estou aqui. Quer aqui, olha, eu dou como é que fala? A mãozinha para que você siga, eu estou no apoio. E também para meninos e homens estarem todos atentos para a necessidade de também se manifestarem nesse processo. Não é fazer, é se colocar, estar alerta para e se posicionar, todos nós, homens e mulheres. Como é a situação do quadro da SEC? Há um equilíbrio entre homens e mulheres, entre a presença de negros dentro dos profissionais de educação que estão na sala de aula? Como existe um senso e uma representação da sociedade no quadro de funcionários da SEC, ou isso não é um tipo de informação que não é tão fácil de conseguir? Não, essa é uma informação que está presente no censo da educação, né? São dados públicos, mas a educação é feminina. Educação é feminina. Junto em qualquer cotidiano, junto em qualquer universo. Reúna a escola, maioria mulher. Verifique a cor. Verdade, até nas universidades também. Perfeito. Então, nesses espaços, os nossos maiores desafios são nos postos de liderança. E aí, claro, precisa haver a intencionalidade. Né? Precisa haver a intencionalidade. Quando eu fui para a SECT, então disse,
A minha chefe de gabinete era uma mulher. A senhora foi a primeira mulher na SECT, não foi? Não, Já tinha tido teve outra? uma outra secretária. Ah, teve a Andréa Mendonça. Isso. Na Secretaria de Saúde, minha chefe de gabinete era uma mulher. Na Secretaria de Educação, minha chefe de gabinete é uma mulher. E na equipe, nós temos uma participação importante feminina, mas, como eu já disse, a educação ela é feminina. Gente, quando vamos falar assim, diretoras de escola. Se sobrepõe. Ninguém fala diretores de escola. Eles existem. Mulheres. Mas a gente fala diretoras, né? E a maioria dos profissionais de educação que eu conheço são mulheres. São mulheres também. Exato. Então, nesse campo de fazer e saber, nós precisamos estar alerta aos postos de liderança, né? Eu fui reitora e fui presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. A primeira. Olha, demorou quanto tempo para que isso acontecesse? Mais ou menos uns 20 anos de fundada a associação. E, na época, se eu não me engano, de 45, nós éramos 7 mulheres. Infelizmente, uma questão completamente desproporcional com a participação feminina na sociedade. Então, no que diz respeito à educação, o nosso olhar precisa ser a presença da mulher nos postos de liderança, não é? Mas em outros campos de políticas, de fazer e de saber, nós ainda precisamos pensar nas mulheres, na participação de mulheres. E eu vou citar nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, Quase nenhuma. poucas mulheres. A gente precisa dizer, nas escolas, nós temos uma ação específica dentro da SEC. E às vezes para dizer às também há um meninas, processo cheguem. de apagamento, né, também das mulheres, porque tem mulheres que fizeram muito nas suas respectivas áreas e foram apagadas pela própria história. E é um processo que a gente precisa reconhecer enquanto sociedade no processo civilizatório. Eu acho que é um dos grandes desafios da nossa sociedade é lidar com isso. Perfeito. Secretária, falando ainda sobre a participação feminina, né, a gente já constatou aqui que, de fato, a mulher está sempre ali nos cargos, não de liderança, mas em maioria. Ilhéus nunca foi governada por uma mulher. Senhora tem 3 secretariados no currículo. Já disse que vai aceitar a missão caso ela seja dada. A senhora se sente preparada para administrar Ilhéus com todos os problemas que ela enfrenta, principalmente por conta de certa forma, um declínio no turismo que houve? Ilhéus não é mais aquela Ilhéus de antigamente, muito embora ainda seja... Não é a idílica Ilhéus de Jorge Amado. Não é. Infelizmente, não é. Não é mais aquela Ilhéus que atrai turistas do sul e sudeste. E o cacau não é mais o cacau. Não é mais o cacau. Mas a Adélia Pinheiro tá para jogo. A senhora vai aceitar a missão e se sente preparada para isso, se vier? Eu estou preparada, estarei preparada. Eu tenho uma experiência de gestão pública, de cuidado com as pessoas em várias situações que estive. Mas vamos falar de Ilhéus. Ilhéus não é mais do cacau, mas Ilhéus é do cacau chocolate. Sim. Olha só. É importante essa consideração. Não é? Ilhéus, como Ilhéus não é do turismo? Não, mas consideravelmente. diminuiu consideravelmente, não é? Mas isso foi um processo de decaimento do Brasil como Exatamente. um todo. Ilhéus também foi Tem a ver afetada. com pandemia, né? Isso, Mas isso. Ilhéus tem um trade de turismo que é muito importante, é sólido, resistiu à pandemia, né? E à necessidade que tivemos de nos proteger. Ilhéus tem investimentos feitos pelo governo do estado da Bahia, enormes, que alteraram substancialmente a mobilidade urbana. Exemplo da ponte. Primeira ponte estaiada da Bahia está em Ilhéus. Ela mudou completamente a forma de viver na cidade, a mobilidade. Ela levou um vetor de desenvolvimento para a zona sul da cidade que nunca vista antes, né? E também nós temos alguns outros vetores de desenvolvimento lá na cidade, um investimento grande na área da saúde, com o materno-infantil, o hospital
do cacau, mas também um investimento muito grande na educação superior. A própria UESC é resultado disso. Eu lembro que eu destaco, melhor dizendo, que aquela estrada entre Ilhéus e Itabuna reúne ali uma unidade do Instituto Federal da Bahia, a UESC, uma unidade na CEPLAC, no Salobrinho, os dois, uma unidade na CEPLAC que é da Universidade Federal do Sul da Bahia e também uma unidade do SESI Senai, tudo na mesma estrada. Uma riqueza, não, uma grande riqueza. O Instituto Federal Baiano ali pertinho, em Uruçuca. Então, é um conjunto de investimentos públicos. É Antiga Emarc, né? Antiga Emarc, que transformou-se no Instituto Federal Baiano, né, que tem Eu sou de Valença, a única cidade do Brasil que tem 2 IFs, que tem o IFBA e o IF Baiano, justamente. E tem o NEB também. Valença pelo menos está bem na fita. Isso. E Valença também disputa uma unidade da UFRB, né? Já tem algum tempo nessa disputa. Mas, enfim, tudo é construção. Pelo menos agora tem deputado, né? Que antes nem tinha deputado, já é um bom começo. Mas me sopraram aqui, a senhora, inclusive, falou que estaria próxima de uma filiação partidária. A senhora falou bem do PT, mas me parece que o PSD sondou para manter a questão do PSD no comando de Ilhéus. A senhora tem algum tipo de inclinação à filiação partidária ou depende do governador Jerônimo Rodrigues? Essa é uma conversa. Política não é diálogo? Sim. Então, o que eu tenho clareza é que nós precisamos fazer e aprofundar os diálogos em torno de Ilhéus e das grandes cidades da Bahia, para que o nosso grupo político esteja presente em todas elas e a nossa participação nessas cidades seja coerente com os investimentos que estão sendo feitos na Bahia inteira e com forte participação também no interior da Bahia. Então, isso é bem de acordo com o que, recentemente, o presidente do PT da Bahia mencionou, o grande esforço do partido em enxergar esse processo político amplo na Bahia como um todo. Então, o PT é muito mais próximo da senhora do que outros partidos. Seria isso a indicação? Sempre é o partido que envolve e movimenta meu coração. Aí, está explicado, ótimo. Karine, tem alguma pergunta da fase mais dura? Porque aí a gente vai para a parte leve da entrevista. Não, eu só queria saber, a senhora chegou no secretariado pelas mãos do ministro Rui Costa. Ele é o seu mentor na política? Ou a senhora não se considera ainda uma política, se considera técnica, como é conhecida mais assim no secretariado? Eu me considero uma agente pública, política, sim, não estaria nesse lugar se assim não fosse. Né? De fato, o ministro Rui Costa foi quem me fez o convite, um honroso convite para vir para a secretaria. Isso me honrou muito, e o aprendizado como secretária durante o governo Rui Costa, e mesmo como reitora durante o governo Rui Costa. A senhora foi reitora de quando a quando? Eu fui reitora de 2012 a 2019. Eu saí um pouco antes de completar a segunda gestão. Né? Muito tempo à frente de uma universidade. Bastante tempo. Foram 2 mandatos. Né? No primeiro mandato houve disputa. No segundo mandato, eu fui chapa única. Usou a máquina. Olha, não pode fazer não isso. Teve não pode chapa. falar isso. Enfim, a comunidade... Tô brincando, tá? Claro, a comunidade acadêmica... enfim, não houve um outro candidato, mas eu fiz campanha. O rito seguiu normal? Normal, respeitando a forma e fazendo a apresentação e o diálogo com a comunidade acadêmica em torno daquelas propostas que estávamos levando. Então, eu tenho grande admiração pelo ministro Rui Costa, pelo senador Jacques Wagner e também, claro, o nosso governador Jerônimo Rodrigues. São as grandes inspirações e são as lideranças que eu admiro e respeito no meu processo político também.
Secretária, a gente sempre pergunta aos nossos convidados o que é que eles gostam de beber. O Projeto Prisma vai ao ar sempre no horário comercial, então aqui é água, mas a gente gosta de saber um pouco mais sobre os nossos convidados. A senhora gosta de beber alguma coisa para relaxar quando está em família, quando está com os amigos? Eu gosto. Eu gosto de beber café. Eu sou viciada apaixonada em por café. Eu bebi sou a café única antes de jornalista começar que aqui. não gosta de café. Eu sou uma exceção. Pronto, Não gosto. eu gosto de café. Não confie em pessoas que não gostam de café. O dia sempre só começa depois do café. Né? Concordo. Antes é só um... Tem um tá cheiro vizinhado. maravilhoso, eu admito. É perfeito. Então, como a bebida que fora, né, do cotidiano, do trabalho, um vinhozinho sempre vai bem e anima, né? Mas Tem preferência de vinho ou a senhora não é expert? não sou mesmo. Eu digo assim, como é? Escolhe como. Eu digo, bota na boca. Se for bem, ó, vai adiante. Aqui né? todo mundo, ninguém disse que é expert em vinho. Só acho que foi João Leão que brincou que conhecia um pouquinho, eu não lembro. Não. E Agora- Coronel pediu que a gente botasse cachaça na xícara dele quando ele voltasse. Então, a minha bebida de eleição é o uísque. De Gosta do fato, uísque? Eu gosto. É a bebida que eu mais gosto. Que eu bebo. Mas, enfim, eu tô mesmo sem beber. Eu tô, de fato, há um tempo sem beber naquela história das escolhas da vida, né? Há 3 anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer de mama e aí fiz a cirurgia para retirada de uma parte da mama esquerda. Fiz radioterapia, não precisei fazer quimioterapia e tomo um remedinho todo dia. Ai, tá Esse explicado. remedinho, ele não casa muito bem com bebida alcoólica, então eu tô preferindo ele. Porque ele diminui muito a minha chance de ter uma recidiva. Então, eu tô Certíssima. preferindo ele. Por conta disso, eu tô a maior parte do tempo movida a água e café. Literatura. A senhora é uma profissional de educação, imagino que gosta de ler, né? Leio qualquer coisa que passe na minha frente. Bula de remédio, inclusive. Também. Eu leio qualquer coisa que passe Capítulos na de minha... novelas, a senhora lê. Nunca. Eu confesso que novela nunca foi a minha... Não comunica bem comigo, não mexe com a minha Não, sensibilidade. aqueles caderninhos que vem no jornal, que tem os capítulos separadinhos da novela. É isso aí, eu já... Nem tem mais, acho. O Acho Jornal que à não. Tarde que É tinha, não verdade. tem mais. Você tá velha, viu, Karine? Por favor, viu? Não me denuncie. Eu sou mais velho que você. Tem algum livro que marca a vida da senhora? Não. Tem um livro. Aí, sempre tem um Sempre livro, é por isso que eu tem, insisto. sempre tem. Né? Porque é um livro que mostra desvela, né? Amorosidade, que é fragmentos de um discurso amoroso de Roland Barthes, que faz a reflexão a partir da própria literatura, o que é que está presente no discurso, nas questões que são dos afetos, né? Esse livro é um livro marcante para mim, de fato. Olha, filmes e séries. Série curta. Pouquíssimos episódios. Séries longas, não, porque eu sou neurótica. Imagina. Não consegue parar. Não consigo parar. Então eu fico ali naquela história e tenho que terminar e aí viro inimiga do fim. Não tem como, não concilia com o trabalho. Então a senhora não é assinante dos milhares de streams que tem por aí, que Mas tem gente que... tem capítulos, tem séries curtas, viu? Não fale Tem assim, várias. não. Tem E várias eu Não, notícias. tem, mas cada streaming tem... Ó, minha Uma coisa esposa, ela interessante. começou a assistir Eu sou uma novela assinante lá. turca e aí ela achou que eram 8 episódios. Aí quando ela chegou no 8º, ela descobriu que a primeira temporada eram 74. Uau! E a segunda eram outros 69. E ela já conseguiu está terminar viciada. em 3 semanas. É, nossa. Ela não fazia mais nada da vida. Eu perdi minha esposa durante esse período. Então eu entendo a senhora. Eu prefiro que ela escolha séries curtas. Então eu vou te dizer como é que faço. A primeira coisa que eu faço na consulta para escolher iniciar uma série é olhar quantas temporadas. Então, quando avisa que tem mais de um, eu já não vou. Porque me conheço, eu tenho que fazer profilaxia. Né? Então, eu já não vou naquela série. Enfim. E filmes, eu chamo sempre que eu sou do Rosinha.
Assistiu Barbie? Não, menos Rosinha um pouco. Mas Ainda não, pelo menos. me surpreendeu a qualidade do filme. Eu fui e não dava nada. Eu mas ainda o não filme assisti. realmente é muito bom, vale a pena assistir. Ele discute questões que eu não imaginava que o filme traria à discussão. Vale a pena. A senhora falou Rosinha, então eu fui nesse caminho. Mas é aquele Mamão com Açúcar... Alguma coisa assim. É coisa que... Tem algumas temáticas que eu não... Eu tenho dificuldade, me mobilizam muito, eu tenho dificuldade de assistir. Eu conheço a história, eu não estou negando a história, mas, por exemplo, filmes ou séries que abordam o nazismo, eu não tenho condição, me mobiliza muito, aquilo causa um sofrimento grande em mim, eu não tenho condição, eu não assisto. Né? E isso não é negar nada, é reconhecer. Eu conheço a história, eu estou atenta que a humanidade precisa ter todas as prevenções, profilaxias e vacinas para que aquilo não volte a acontecer em lugar nenhum do mundo e que efetivamente seja reconhecido como crime à humanidade. Né? Mas me mobiliza demais, eu não consigo. Né? Uma recordação que eu tenho foi quando o que Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar de melhor atriz, que perdeu o Oscar para um filme que falava sobre o nazismo, Central do Brasil, e aí perdeu o filme para um filme que falava do nazismo, um filme italiano. E aí foi talvez o primeiro grande choque que eu tive ao assistir um filme de nazismo, e foi muito marcante. E a minha reação foi, ok, o filme realmente mereceu ganhar o Oscar. Por mais que eu torcesse por Central do Brasil, era um tema que é tão delicado e foi de uma forma tão magistral, feita tecnicamente, que aí não tinha como competir. Qual a playlist de Adélia? Não... MPB, rock... MPB, reggae... Primeira pessoa que fala reggae aqui. E olha que a gente está nos 52 episódios. Amo. E samba, o samba da Bahia, o samba ali do Recôncavo, né? Aquele samba, das samba ganhadeiras. Samba me mobiliza. Tem algum cantor ou cantora predileta? Enfim, Caetano, né? Eu acho que é quase todo mundo falou Caetano aqui. Mas tem um cantor que eu cheguei perto dele, literalmente, né? Nessa última fase da minha vida, que é Mateus Aleluia. E ele representa muita coisa da Bahia, né? Da forma de ser, da forma de estar no mundo. Da forma de cantar o mundo. Pronto. É isso. A obra dele é incrível. Exatamente. E eu acho que ele não tem o reconhecimento que ele merece. Também. Então, olhar hoje, Mateus Aleluia, olhar lá para trás, os Tincoãs, né? E ver o que é que isso é. Bahia, inclusive, né? Bahia que inspira toda a musicalidade e que inspira a negritude, né? Da Bahia, mas de fora da Bahia. E que estabelece claramente as relações com a África. Então, Mateus Aleluia tem uma movimentação que ele faz e que ele representa e que ele canta que eu acho que é inspiradora. Tem algum destino que a senhora gosta, que é a sua zona de conforto? Não dá para falar. Todos os lugares. Eu digo que enfim, eu podia ser com tranquilidade uma viajante, encantada com isso. Adora eu dizia, viajar. O ano passado eu dizia assim, gente, eu não consegui fazer o Pati ainda. Então... Já conseguiu fazer? Não conseguiu. Não, ela falou ano passado. Eu pensando, né? Plano de futuro. Sim. Vou tirar um ano sabático em 2023 e vou rodar a Bahia. De carro, eu adoro viajar de carro, parando onde eu quiser, comendo, beira de estrada, não tem coisa melhor, né? Do que, imagina. Comidinha regional. Gente,
a farofa daquele posto que tem ali perto de Santo Antônio de Jesus. Só quem passa. Não é não? É, então, verdade. Né, tem que ir para ver, para sentir, para comer e tal. Então, ia ser o ano sabático e eu ia fazer o pati. Ainda dizia assim, ó, vai ser um pati alongado, do tempo que eu não fiz, do tempo que eu quis fazer, enfim. São no mínimo 5 dias para fazer o patio mas recomendado. O pati alongado, você chega a fazer em 10 dias, né? Haja Enfim, perna. Pois é. Aí... Veio para a missão. Isso, com satisfação, Adiou, né? com muita honra. Mas esse plano, né? Da viagem pela Bahia, sem tempo definido, um pouco em cada lugar, olhando e conhecendo tudo em detalhe, no aprofundamento, está um pouco... Está adiado, vou fazer sim, né, em outro momento, mas o fato, estou contando essa história para destacar aqui, destino sempre bom é Bahia, interior da Bahia, andar por Salvador, né, fazer caminhada urbana, com o tempo para olhar, para se encantar com cada lugar, isso é que é o bom. A gente ganhou uma pergunta aqui no Prisma, adicionada por Jerônimo Rodrigues. Culinária. A senhora gosta de cozinhar ou de comer? Atualmente eu gosto de comer. Mas eu cozinho, mas as coisas que eu gosto de cozinhar, eu não gosto de receita, eu gosto de cozinhar na intuição, de acordo com o resultado final daquilo da experiência, né, do paladar que eu quero ter, mas a comida melhor da Bahia, sabe qual é? Qual? Maniçoba. A senhora faz maniçoba? Sei fazer. Nossa! A primeira pessoa que eu conheço. Mas eu gosto mais de comer. Eu adoro maniçoba, mas é um negócio que Nossa, é muito eu tenho complicado. medo de comer em qualquer lugar. É muito Porque complicado. Eu tenho medo de morrer. Eu ainda sou jovem. Maniçoba é um negócio que dá trabalho você criar coragem de comer em com qualquer a farinha e lugar. uma pimenta, então. Gente, só farinha e pimenta. Eu comi tem umas basta. 3 semanas maniçoba, não tenho do que reclamar, não. Porque eu fiquei alguns anos sem comer maniçoba. Uma vez eu saí aqui em Salvador para comer maniçoba, e levei minha esposa, ela nunca tinha comido. Aí ela olhou o prato, e aí, maniçoba não é algo bonito, né? Não é mesmo. Aí ela olhou o prato e disse, eu vou gostar disso. Eu disse, é a mesma coisa que feijoada, coma. Ela comeu um garfo. E aí eu comi a maniçoba para 2 pessoas sozinho. Isso foi no almoço do sábado. Eu só voltei a comer de novo no domingo, porque não tinha a mínima condição de comer absolutamente nada. Porque é uma comida pesada, que enche e que é muito boa. E é baiana, né? É um prato baiano do recôncavo. Eu não sei, eu nunca estudei a maniçoba, mas eu sei que estando no Pará, eu me bati lá com maniçoba também. É um pouco diferente. Não tem as carnes, né? Como é aqui... mais escura, mas eles chamam de maniçoba também. E lá eles dizem que é indígena. Aqui, para nós, a maniçoba está ligada ao recôncavo da Bahia, ao povo preto que veio de África. Então, assim, mas eu nunca me dediquei a estudar maniçoba, mas eu sei que no dia 25 de junho, aquele dia que a Bahia vive em Cachoeira, a passagem do poder. Eu comi uma maniçoba melhor da minha vida lá em Cachoeira. Lá em Cachoeira. Eu já ouvi falar de maniçobas em Cachoeira que são muito boas mesmo. Não sei se foi a mesma. Eu comi lá uma coisa que eu dizia, meu Deus do céu. A SECOM do governo do estado, no carnaval, fazia uma no Pelourinho. Ana Lívia tá ali. Nunca comeu, não, Ana? Eu já comi essa maniçoba. Uma vez só me levaram um pratinho assim, o restinho. Eu não reclamei, não, ó. Eu gostei. É um prato maravilhoso, delicioso, inesquecível, né? Uma memória da outra. Uma memória afetiva, né? Culinária faz isso. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Karine por participar conosco. Obrigada pelo convite, Fernando. Obrigada, secretária. Obrigada a todos os ouvintes, telespectadores. Muitíssimo obrigado, secretária, pela disponibilidade, por bater esse papo aqui conosco. Espero que tenha sido leve como foi pra gente. Eu que agradeço, Fernando, Karine. Olha, bom estar aqui. Eu, claro que deixo também o meu afetuoso abraço para todas as pessoas que nos escutam, nos assistem, para vocês também, agradecendo a gentileza da acolhida aqui e a satisfação que tive em estar com vocês. Obrigada.
Muitíssimo obrigado para você que acompanhou o Projeto Prisma. Lembrando que ele entra em até 24 horas nas principais plataformas de streaming. A produção do episódio de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima. Tomados.